Então agora vamos ver a rede neural de Hebb e suas variantes. Então essa rede ela funciona com a ativação de cada peso feito assim, x vezes y. Então esse y seria o valor desejado. Então é como se fosse um reforço que ela faz por meio de multiplicação. Então nós vamos fazer também o y igual a w transposto vezes o x mais o bias para fazer essa rede funcionar. Então a ideia que essa rede tem aqui, como tem essa multiplicação, é de você usar os pesos normalizados para que a rede tenha uma convergência garantida. Então, como nós vamos condensar a aprendizagem dessa rede por multiplicação, sempre pelo valor desejado, essa aqui é uma rede que não vai tolerar você fazer valores desejados iguais a zero, porque senão essa atualização fica praticamente sem efeito, né? Você vai sempre fazer multiplicação por zero e não vai funcionar. Então ela não vai aprender nunca quando tiver uma correção para fazer com o valor desejado zero. Então essa é uma das desvantagens dessa rede. Não funciona para zero, mas se você usar valores desejados diferentes, como saídas bipolares, daí ela vai funcionar. Então essa aqui é a estrutura da rede. E o algoritmo comentado é feito assim, nós temos a inicialização com os pesos zero, depois você vai fazer a apresentação para cada par de treinamento, né, com os valores x e os respectivos valores desejados, parecida com do Perceptron. Então a gente sempre vai atualizar como w igual a w anterior, mais alfa, que é a taxa de aprendizagem, vezes o x vezes o desejado. E o bias é a mesma coisa, só que a gente não multiplica pelo valor desejado. Depois você faz o y, asterisco, que é wx mais o bias, testa a convergência e vai fazendo a rede convergir. Geralmente ela converge em 2, no máximo 3 iterações, diferente das redes Perceptron e MLP que demoram mais tempo para convergir. Então aqui tem um exemplo da função lógica OU, com entradas bipolares. Então aqui é a resolução dela. Então nós temos a apresentação de cada par de entrada, por exemplo, o 1 apresentado para a rede. Nós vamos calcular aqui quem é o y, vai dar 0. E a atualização dos pesos é feita muito parecida com o do Perceptron, só que agora nós multiplicamos o valor desejado por cada variável. Então seria o desejado aqui que é 1 vezes o x1, então o peso W1 vai para 1, mesma coisa aqui no x2, né? Então vezes o 1 que vai dar 1 também, e o bias vai para 1. Então aqui nós temos a primeira apresentação que vai dar esses valores para os pesos. Depois você apresenta o 1 e o menos 1 para a rede, então vai ficar 1 vezes 1 aqui, mais o 1 que é o W1 anterior, depois 1 mais o menos 1, que é o valor da variável x2 multiplicado pelo desejado, que é 1. Então esse valor zero. E o bias vai para 2. Então a gente apresenta cada um deles, apresentando o terceiro padrão e apresentando o quarto. Chegamos a essa combinação de pesos, 2, 2, 2. Então aqui no final a gente pode fazer a verificação para o conjunto de treinamento. Então o y vai ficar x1 mais w1 e w2 x2 mais o bias. Então, com aqueles valores lá, que é 2, 2 e 2, esse valor dá 6. Então, fazendo a função limiar aqui, então o y vai dar igual a 1, para o segundo padrão também vai dar 1, no terceiro também, e para o último vai dar menos 1. Então, essa rede já convergiu. Todos os dados estão classificados corretamente. Então, a mesma coisa a gente pode fazer para esses dados aqui. Como essa é uma rede que funciona com os dados normalizados, nós temos que fazer essa continha aqui para normalizar. Então aqui nós vamos pegar o x mínimo, que nesse caso aqui seria 0, e o x máximo, que seria 3. Então se fizermos a conta aqui 2 vezes cada x menos o mínimo dividido pelo x máximo menos x mínimo, e subtraindo 1, aqui a gente consegue transformar esses dados dessa maneira aqui, em valores
contínuos, a gente consegue deixar eles no intervalo menos 1 e 1. Então assim nós vamos ter a rede convergindo adequadamente. Então fazendo essa conta aqui, nós vamos usar esses padrões de entrada, e as contas são praticamente as mesmas. Então vamos começar com menos 1 e 0,33, fazemos a apresentação desses valores, temos a primeira passada aqui que vai dar esses valores dos pesos. Depois a gente apresenta o segundo par, que é menos 0,33 e 0,33. O valor desejado é 1, também passamos aqui, nós temos os pesos atualizados. Depois o terceiro elemento de entrada, o quarto elemento, depois o último. E aqui nós temos a combinação final dos pesos, que vai dar menos 1,66, 2,99 e 1. Se você fizer as contas para esses dados de entrada, o y asterisco do primeiro par de entrada vai dar 3,66, o segundo 2,55, todos esses maiores do que 1, e esses aqui menores do que 0, então a classificação está correta. Então essa rede aqui converge bem rapidamente. Então aqui tem alguns exemplos para vocês verem também. Um dos tipos de rede Hebb que nós podemos encontrar na literatura é a chamada rede neural heteroassociativa. Então, por essa similaridade que ela faz com x vezes o desejado, a gente pode fazer essa rede convergir para fazer reconhecimento de caracteres. Por exemplo, se você fizer os caracteres aqui, eles serem atribuídos a uma matriz, onde cada asterisco aqui, cada ponto, cada elemento hashtag que você tiver aqui vai corresponder a 1, o ponto vai ser correspondido a menos 1 e assim sucessivamente. Você consegue fazer a rede convergir para fazer classificação de letras, né? Ou se você quiser fazer letras escritas à mão livre também, essa rede funciona bem. Então os pesos dela também começam 0. Então aqui está o algoritmo comentado. Ela vai funcionar da mesma forma. O YJ vai ser maior que 0, então o Y é 1. Se o Y asterisco for 0, então o YJ vai ser 0. E o Y asterisco menor que 0 vai ser a classificação para menos 1. Então é bem parecido com o Perceptron que a gente viu. E a atualização é feita como a gente viu da rede Hebbiana anteriormente, né? Então ela vai funcionar da mesma maneira. Então é o mesmo algoritmo, só que aqui na rede heteroassociativa a gente pode ter reconhecimento de caracteres para dimensões diferentes. Então se você tem, por exemplo, n entradas, você pode ter m saídas. Essa é uma rede chamada heteroassociativa justamente por isso. O número de entradas é diferente do número de vetores, número de elementos do vetor de saída. Agora na rede autoassociativa, também é uma variação da rede Hebb, daí você vai ter o mesmo número de entradas e de saídas, e o algoritmo vai ser exatamente o mesmo. Então essas são as redes do tipo Hebb.